Olá, nostálgicos de plantão, sejam bem-vindos ao Geração Nostalgia Podcast. Meu nome é Leandro Mendonça e aqui o nosso podcast sempre relembra momentos que marcaram diversas formas, né? Seja na TV, música, enfim. Hoje temos um tema para lá de especial que promete levar de volta aos bons tempos da tarde no sofá, Chapolin Colorado. Não contavam com minha astúcia. Sim, o herói mais atrapalhado e querido das telinhas está de volta ao SBT. Recentemente o canal exibiu 2 episódios de Chapolin no sabadão, né? Naquele feriadão, né, que eles fazem. E já deixou a gente com aquele gostinho de quero mais, né, em relação ao todo o conteúdo, né, que são muitos. Chapolin Colorado foi criado pelo genial Roberto Gomes Bolanhos, marcou gerações com suas histórias cheias de humor, simplicidade e lições de vida. Mesmo sendo um herói que foge das lutas e muitas vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando, Chapolin sempre conquista o público com a sua coragem inesperada e seu bom coração. E para celebrar o retorno dele à TV aberta, vamos falar hoje sobre os 5 melhores episódios de Chapolin Colorado, aqueles que nos fazem rir e ao mesmo tempo mostram o porquê desse personagem ter se tornado um verdadeiro ícone cultural. Então pega aí sua marreta biônica e vamos juntos! Chapolin Colorado foi ao ar a primeira vez em 1973, no México, e rapidamente ele se tornou um sucesso não só por lá, mas em vários países, incluindo o Brasil. A série é caracterizada pelo humor pastelão, que mescla ingenuidade e uma crítica social sem jamais perder uma essência leve e familiar. Ao longo dos anos, diversos episódios se tornaram clássicos, com personagens marcantes, situações inusitadas e, claro, as famosas atrapalhadas do nosso querido herói. Por isso, a tarefa de escolher esses 5 episódios não foi fácil, mas consegui reunir aqui uma lista que, na minha opinião, reflete o melhor do Chapolin. Vamos começar pelo número 5. Em quinto lugar, O Bandido, 1973. Em quinto lugar, temos esse episódio onde conhecemos o personagem Racha Cuca, interpretado pelo grande Ramon Valdez, que aterroriza uma pequena cidade naquele melhor estilo de faroeste. O episódio é icônico, por quê? Porque traz um clima de filme de velho oeste onde o Chapolin precisa enfrentar um vilão realmente intimidador. A tensão entre o herói e o vilão, a mistura de humor típica do programa, fazem desse episódio ser um dos mais memoráveis. Com certeza merecia estar aqui nessa lista. Olha, vale destacar a cena em que o Carlos Villagrán, o Kiko, do Chaves, ele participa de uma piada genial, onde o seu retrato acaba falecendo ao ser atingido por um tiro. É o típico humor visual que só o Chapolin conseguia entregar de uma maneira tão única. Em quarto lugar, A Casa Mal Assombrada, 1973. No quarto lugar, eu trago esse episódio que é muito marcante na minha memória. Esse é um dos mais lembrados quando o assunto é medo cômico no Chapolin. Ele é chamado para investigar uma casa onde coisas estranhas acontecem, como cadeiras que se movem sozinhas e um esqueleto que aparece no sofá ao lado dele. Embora seja um episódio de humor, a atmosfera assustadora e o cenário sombrio adicionaram um toque de suspense, fazendo com que o medo do Chapolin seja absolutamente compreensível. A interação entre o herói e os elementos sobrenaturais faz desse episódio um dos clássicos do gênero terror cômico. Em terceiro lugar, Expedição Arqueológica, 1974. Nesse episódio, Chapolin é chamado para ajudar 2 pesquisadores, interpretados pelo Ramon Valdez e o Carlos Villagrán, que estão em busca de vestígios arqueológicos de uma civilização antiga. A jornalista, interpretada por Florinda Meza, acompanha a aventura. Olha, o mais divertido desse episódio é a completa falta de utilidade do Chapolin na missão. Ele está sempre atrapalhando mais que ajudando, mas é exatamente essa ineficácia que gera as melhores piadas. Além disso, o episódio contém uma ambientação incrível que transporta o público para um cenário de aventura arqueológico, algo que era muito comum na cultura pop da época. Mesmo com um cenário assim, não lá essas coisas, né? A gente sabe que o episódio, os cenários eram bem simples, né? Mas conseguiram, né, trazer o público para essa atmosfera. Em segundo lugar, A Múmia do Museu, 1975. Nesse episódio, Rubem Aguirre, Carlos Villagrán e Ramon Valdez planejam roubar uma múmia do museu, e para isso eles fazem um plano bem elaborado.
Ruben se disfarça de múmia enquanto os outros tentam carregar a verdadeira sem chamar a atenção. Chapolin é chamado para impedir o roubo, mas o medo dele da múmia, mesmo sendo falsa, é o que garante as melhores risadas. O destaque é a cena em que ele, em uma série de eventos absurdos, ele acaba vestindo a roupa da múmia verdadeira sem perceber e corre apavorado. É um dos episódios mais engraçados e memoráveis. Em primeiro lugar, O Abominável Homem das Neves, 1976. Finalmente chegamos ao primeiro lugar dessa lista, né? Esse é um episódio especial por conta da interação entre Chapolin e os personagens de Florinda Mesa e Carlos Villagrán, que estão tentando se livrar de uma criatura assustadora nas montanhas. Com medo, eles acabam chamando o Chapolin para salvar, né? Com diálogos cheios de mal-entendidos e uma pitada de constrangimento, esse episódio destaca o melhor do humor de Roberto Gomes Bolaños. A literalidade das falas e as confusões criadas entre os personagens tornam tudo ainda mais hilário. Além disso, o clima de mistério e aventura tornam desse episódio um dos melhores. Inclusive, esse episódio foi um dos que o SBT escolheu passar nesse retorno, né? E eu assisti e fiquei aqui naquela lembrança, né? Nossa, esse episódio é muito incrível e é um dos que eu lembro com mais carinho. E aí, nostálgicos, gostaram da minha lista? Esses foram os 5 melhores episódios de Chapolin, na minha opinião. E a gente sabe que existem muitos outros que merecem destaque, né? Se você tem um episódio favorito que eu não mencionei aqui, deixe nos comentários. Vou adorar saber a opinião de vocês e vou responder com todo carinho. Se você gostou desse episódio, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com um amigo, seguir o Geração Nostalgia nas redes sociais e, claro, vamos sempre aqui dar uma voltinha pelo canal para poder ver o conteúdo. Tem sempre conteúdo novo, onde eu abordo vários tipos de nostalgia, né? Não falo só de Chaves e nem de Chapolin aqui, apesar de que é um assunto que eu sempre abordo porque eu tenho um carinho enorme. Mas eu abordo vários outros e acredito que vocês vão gostar. Ah, e lembre-se, não contavam com a minha astúcia. Até a próxima.